Shalom Levulan, seja bem-vindo ao canal do Aleph Altav. Eu sou o Pablo Felipe. Estamos lendo Provérbios, capítulo 1, versículo por versículo. Slei Shelomo Perek Aleph. E hoje vamos analisar os versículos 8 e 9. Diz assim: Shema Beni, Musar Avirra, Ve'al Kitosh Torat Imerra, Ki Liviat Rene, Hem Verosheha, Va'anakim Egal Geroteira. Muito bem. Falando então da sabedoria das palavras, começa essa porção do capítulo 1, os primeiros 7 versículos que nós já vimos, fala do propósito e dos benefícios do livro de Provérbios. E aqui começa então a instrução, o conselho do pai para o filho. Então o pai diz: Shema Beni. Chamar é o verbo chamar, já vimos algumas vezes esse verbo tão importante, significa ouvir, atender, obedecer. Está no calo imperativo, segunda pessoa masculina singular. Shema Beni. Beni significa meu filho. Nós temos aqui o substantivo filho, que é ben, mais o sufixo possessivo primeiro comum singular, primeira pessoa, meu, minha. Então, ben mais Hirikiud, Beni. Shema Beni, ouça, meu filho. E a palavra filho é muito importante, ela tem outros significados, como, por exemplo, descendente, e aparece quase 5.000 vezes no Tanar. Vale muito a pena memorizar esta palavra. Mussar. Mussar nós já vimos também, uma palavra de grande importância, significa correção, castigo, disciplina, educação, advertência, instrução. Então ela tem esse plexo aí de significados, desde o castigo físico mesmo, por exemplo, lá em Isaías 53, quando fala do castigo que estava sobre ele, nos traz a paz, né? Diz o texto Mussar Shelomeno, ou seja, o castigo da nossa paz. Então, desde o castigo físico mesmo, a ideia de disciplina, instrução. Então, Mussar Avirra. Então, Shema Beni Mussar Avirra. Avirra significa teu pai. Av, palavra importantíssima no Tanar, significa basicamente o pai, mas também tem a ideia de ancestral, podendo ser avô, tataravô, bisavô, ou seja, um ascendente, ave. E o sufixo, novamente aqui, da segunda pessoa masculino singular, é ra. Então, avirra. Perceba que temos um hirikiud, porque essa palavrinha aqui ela é irregular no que diz respeito a assimilar os sufixos. Então, acresce aqui o hirikiud, ok? Avirra. Então, chamar beni musar avirra. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Termina então a primeira parte aqui, a primeira porção do versículo, e continua com Ve'al titosh Torá e Merra. O que nós temos? Olha que interessante, nós percebemos aqui o Vav, ligando as duas partes do versículo. Temos essa partícula aqui negativa, al, significa não, e temos titosh. Nós temos esse verbo que ele é irregular, talvez você que é iniciante no hebraico tenha dificuldade de identificá-lo. É um verbo que nós chamamos de fraco, ele tem o primeiro radical aqui, a primeira consoante da raiz, um num. Esse num, normalmente ele cai, ele some, quando nós temos o prefixo performativo do imperfeito. No caso aqui, o tave é o preformativo da segunda pessoa. Vós, tu, ok? Então perceba que o num sumiu. O que demonstra isso para nós é o dagesh. Esse dagesh que mostra que foi assimilado o num. Titosh. Então nós temos aqui o verbo, que significa, veja bem, deixar só, abandonar, negligenciar. Está no calo, imperfeito, ou também ikitolo, na segunda pessoa masculina singular. Tu. Importante aqui nessa construção, vamos entender aqui. Olha só, vamos tomar um pouco de tempo aqui. Essa forma imperfeita, ela está na função chamada jussiva, ok? O jussivo é uma função do imperfeito. O jussivo ele é como se fosse uma espécie de imperativo, expressa uma vontade, um desejo. Ele utiliza a mesma forma da segunda pessoa do imperfeito, às vezes também na terceira pessoa,
Da mesma forma. Então, o contexto que vai me dizer se eu tenho ali um imperfeito funcionando de uma forma comum, vamos assim dizer, ou como um jussivo. Como eu sei que aqui se trata de um jussivo? Justamente por conta desta construção aqui, altitosh. Nós temos duas formas de proibição no texto bíblico. Nós temos um imperfeito mais lo, ok? Então, lo mais a forma imperfeita de algum verbo, traz uma proibição que ela é categórica ou absoluta. Por exemplo, os 10 mandamentos. Você vai encontrar a construção lo e a forma imperfeita, né? De matar, adulterar, roubar. Então, é a forma mais enfática de proibição. E temos uma outra forma de proibição, que é o jussivo mais al, que é uma forma mais amena de proibição. É uma tentativa de dissuasão, ok? Tanto é que, às vezes, para reforçar, ainda se utiliza a partículazinha na. Então, eu percebo aqui que eu tenho altitosh. Então, é a expressão de um desejo, de uma proibição, o desejo de que o filho faça algo, ou não faça algo. Altitosh. E não negligencie, não abandone, ok? Torat e merra. Torat é a forma construta de Torá, muito conhecida essa expressão Torá, é muitas vezes traduzida por lei, a lei do Senhor, porém, contudo, entretanto, ela traz uma ideia de instrução, direção, e é a melhor tradução aqui. Não negligencie a instrução, está no construto singular, e merra, a instrução da tua mãe. Nós temos aqui a palavra em, significa mãe, mas, novamente, aqui o sufixo possessivo. Tua, né? Segunda pessoa singular. Tua mãe. Ve altitosh torat emer. Então diz todo o versículo. Shema beni musar avira. Ve altitosh torat emer. Ok? O versículo 9, por sua vez, começa com essa partículazinha, essa conjunção, ligando a ideia do versículo 9 com a ideia do versículo 8. É uma conjunção aqui causal. Pois, porque. A gente pode traduzir dessa forma. Pois, porque. Que liviat hen. Hem lerosherra. O que significa isso? Vamos lá. Pois que. Porque. Liviat. Liviat é uma palavra interessante aqui. É o construto de leviat. Então, nós temos aqui, é interessante porque temos o vav como consoante, não apenas como vogal, como normalmente ele aparece. E é uma palavrinha que aparece apenas duas vezes no Tanar. Aqui e no capítulo 4, versículo 9. Significa grinalda, coroa, diadema, e sempre aparece com essa construção aqui, nas duas vezes. Liviat ren, ou seja, uma coroa, um diadema de graça, de favor. Ren, a palavra pode ser traduzida como graça, favor, estima. Também traz a ideia de algo que encanta, algo belo, algo encantador. Liviat ren, pois, liviat ren, ou seja, pois coroa de graça, hem é o pronome pessoal, significa eles, ok? Então, eles se referindo a quê? Se referindo a Mussar, a disciplina, e a instrução. A instrução e a disciplina. Eles serão o quê? Pois eles, Liviat, Ren, Hem, Le, Roshera. Então, o que nós podemos entender aqui? Nós temos um prefixo le, significa a uma direção, para algo, para alguém, de encontro a alguém. Então, le rosh, rosh, cabeça, ok? No contexto aqui significa cabeça, literalmente, por conta da expressão leviat ren, coroa de graça. São eles para tua cabeça. Rosh, erra. Novamente, um sufixo, a segunda pessoa masculina singular. Lerosherra. Então, leviat ren, rem lerosherra. Então, coroa de graça, uma coroa de beleza, de formosura, são eles para a tua cabeça. E
conclui a primeira parte do versículo com Atinat. Va Anakim le Gargeroterra. Anakim, temos aqui o Vav ligando essa segunda parte com a primeira parte do versículo. Perceba que em vez de um Shevá ele tem um Patá. Por que isso? Porque eu tinha um Shevá original aqui, certo? Mas ele se deparou com outro Shevá, um Shevá composto. Ok? E quando isso ocorre, essa vogalzinha do Shevá composto passa para o Vav também. De forma que eu tenho as duas vogais iguais aqui, Patá e Patá. Então, esse Shevá composto chamado de Hatef Patá passa esse Patá para o Vav. Fica Va Anakim. Ok? Ligando então essa palavra Anakim. Anakim, em que a mesma palavra, a forma é a mesma de gigantes, os Anakim, mas não tem nada a ver aqui nesse contexto, tá? É o plural da palavra Anak, que também é rara no texto do Taná. Significa um colar, tanto para mulheres, que é a forma que aparece aqui, como também em Cantares 4:9, mas também para camelos, conforme está em Juízes 8:26. Então, a ideia de um colar, a ideia de um adorno, ok? Para o pescoço, que é justamente a continuação aqui, ó, lê. Perceba que o prefixo, a preposição lê, para, né, em direção a, para, de encontro a, para, gargueroteira. Nós temos, então, a palavra garot, que também é rara no Taná, aparece apenas 4 vezes dessa forma. Aqui, em Provérbios ainda 3:3, 3:22 e 6:21, ou seja, 4 ocorrências apenas, e as 4 em Provérbios, em Mislei e Shelomo. Ok. Significa pescoço, garganta. E, mais uma vez, o sufixo, segunda pessoa masculina singular. Perceba aqui que não é apenas o Ra, como nós temos aqui, ó, Lerosherra, mas temos aqui Eira, porque esse Eira é o sufixo da segunda pessoa masculina singular quando está direcionado a um substantivo no plural. Perceba que garot, apesar de ter um significado no singular, o formato é de uma palavra no plural. Ot é o sufixo do plural feminino. Garot. Gargeroterra. Gargeroterra. Então, vamos ler o versículo todo. Que liviat hen rem lerosherra va anakim legal geroterra. Muito bem. Então, para encerrar, vamos ler novamente os versículos. Espero que você esteja gostando do estudo, da análise. Te convido a se inscrever em nosso canal e também a compartilhar. Se esse ensinamento tem te ajudado, vale a pena você compartilhar esse ensino. Então diz aqui, ó, Shema beni musar lavira, ve altito storat meha, ki liviat hem lerosherra, va anakim legal geroterra. Ok? E assim eu fico no aguardo dos teus comentários, me despeço por aqui e até então o nosso próximo vídeo.